Agostinho, ele começa trazendo a ideia de que esse período, e o próprio Agostinho ficou muito conhecido por falar ali de algumas coisas inerentes ao próprio período medieval. Então, Agostinho, por um longo tempo, ele se debruçou em termos da antropologia, da astrologia, eclesiologia, escatologia, que a escatologia é uma doutrina que faz referência aos últimos acontecimentos, tá? O que vai acontecer no fim dos tempos. Também, Agostinho, ele meio que fala sobre uma guerra justa, que é um período que vai suceder a essa antropologia, tá? E também, para finalizar, ele fala sobre, ele se debruça sobre o conhecimento natural afiliado ou associado a uma interpretação correta da Bíblia. Vale ressaltar que essa interpretação da Bíblia de Agostinho, ela é voltada por uma versão mais em metáforas, tá? Ele não acredita muito em algumas narrativas da Bíblia, principalmente em algumas narrativas relacionadas ao Novo Testamento, tá? Porque ele acredita que algumas dessas não é acreditar em termos de conceder crédito ou não, mas se você fizer uma análise sobre o que seria metáfora e sobre o que seria parábolas, elas servem, em tese, até falei um pouco sobre isso em sala, para ilustrar ou para ensinar-nos alguma coisa sobre algo. Então, segundo Agostinho, exemplo, tá? A metáfora da criação do homem, que para ele era uma metáfora, tá? A metáfora da criação do homem estava intrinsecamente voltada para que o homem percebesse a ideia de tempo e de ordem em que Deus criou as coisas. Mas não quer dizer que o tempo atribuído ali seja especificamente como está na Bíblia, ou foi aquele tempo usado por Deus. Como o tempo é uma criação do homem, tá? Então foi mais fácil para que o homem compreendesse a ordem e as coisas criadas por Deus através do nosso tempo. Porque se Deus falasse, se pudesse trazer para nós a ideia de criação pelo tempo dele, porque é bíblico que um dia para o homem é como se fosse 1000 anos para Deus. Então, obviamente, e o contrário, né? Então, obviamente que o tempo para a gente não é o mesmo tempo para Deus e vice-versa. Então, o homem cria a ideia dos dias. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Essa definição para Agostinho é uma metáfora que vai trazer a ideia de que tudo foi criado neste período, para vocês entenderem a dimensão e o poder e a ordem das coisas segundo Deus, tá? E depois disso, nós falamos na aula seguinte, sobre o estado de natureza, contrato social e estado de sociedade. Fato, tá? Nós nos debruçamos especificamente sobre o estado de natureza, tá? Que é ali em Hobbes e Rousseau. Deixa eu só colocar aqui na tela inteira para vocês. Mas esse estado de natureza está muito associado a contrato social e estado de sociedade. O que é o estado de sociedade? O estado de sociedade é o estado da sociedade, nós indivíduos que fazemos parte desse estado, em que esse estado é responsável por organizar ou para promover uma organização desses indivíduos. Ou seja, o estado de Alagoas é responsável por criar diretrizes, que essas diretrizes sirvam como norte para nós, cidadãos. O Estado ele cria essas diretrizes baseadas em contratos que a gente chama de contratos sociais. Tá? Esses contratos sociais é meio que uma responsabilidade que nós indivíduos temos, nós não assinamos contrato. O indivíduo, quando vai fazer ou recebe alguma proposta de trabalho e vai começar a trabalhar, ele tem um contrato assinado na carteira, um contrato provisório. Então, ali, esse indivíduo assume alguns termos, algumas responsabilidades mediante a empresa. Então, na sociedade também é assim. Quando você é um indivíduo, está sujeito àquela sociedade, ao estilo de vida, ao estilo... eu não diria estilo de vida, mas o estilo com que aquela sociedade é conduzida em termos de sistema, socialismo, capitalismo. Então, você meio que assina sem querer. Quando você aceita as diretrizes daquela sociedade, você acaba meio que assinando esse fictício contrato social e acaba fazendo parte dessa sociedade organizada pelo Estado. É meio que uma associação. Contrato social é algo que eu entendo subjetivamente, eu fazer parte de uma sociedade que estou aderindo aos princípios daquela sociedade, até em termos de sistema também, e essa sociedade é organizada através do Estado. Então, o Estado, através do contrato social, organiza as formas de convivência dessa sociedade,
certo? E para fechar, nós temos o estado de natureza, que é o que eu queria falar mais para vocês de forma específica, né? O estado de natureza faz referência a, primeiro, como o indivíduo nasce, o estado de natureza é meio que julgar as ações do homem, tá? As nossas ações. Exemplo, vocês veem um aluno que na hora do intervalo ele vai no pátio pegar todo o lixo de um recipiente que armazena lixo e joga no pátio da escola inteira. Então vamos julgar essa ação do aluno, vamos julgar não, vamos analisar essa ação do aluno. Então quando se há qualquer ação do indivíduo, a sociedade, à luz da sua razão, começa a analisar se essa ação do indivíduo é natural ou é cultural, ou seja, se o indivíduo já nasceu com ela ou se ele aprendeu essa ação ou ao conviver com algumas pessoas ali. Então, se ele já nasce com ela, é uma ação cultural, pertence à natureza dele. Se ele não nasce com ela, é uma ação cultural. Ele aprendeu com alguém fazer aquilo. Há um misto, às vezes, entre duas situações. Quando o indivíduo já nasce predisposto a ter aquela ação, mas ele não sabe especificamente que ação. Ou seja, o indivíduo tem, de forma inata, a ideia de que vou fazer alguma coisa ruim, mas não sei o que fazer. Então, culturalmente, ele aprendeu que jogar o lixo no pátio da escola é uma coisa ruim. Estou usando esse exemplo, tá? Então, o que acontece? Nesse primeiro ponto, nós analisamos as ações dos homens como natural ou cultural. Natural é aquilo que já pertence a mim, cultural é aquilo que eu aprendo com os outros. E aí o capítulo traz a ideia de um ser entre dois mundos. Chego aqui à ideia de condutas inatas e condutas aprendidas, porque as condutas inatas são aquelas que fazem parte da natureza do homem, como está expresso aqui na figura. Então, condutas inatas fazem parte da minha natureza. Condutas aprendidas são aquelas que eu aprendi com a comunidade, com a sociedade e com a convivência com os outros. Eu aprendo, tá? Então, depois de analisar as condutas inatas e condutas aprendidas, dos filósofos se debruçaram sobre esse estado de natureza humana. Então vamos lá. Se eu realizo algumas ações e essas ações são julgadas como boas ou más, a minha natureza ela é boa ou é má? Então, analisando dessa forma, Thomas Hobbes define que nós somos maus por natureza. E já Rousseau define que nós somos bons por natureza. Eu coloquei um texto para vocês na semana passada, vou até minimizar aqui e mostrar para vocês esse texto, né, que fala sobre o estado de natureza. E alguns termos próprios, tanto de Rousseau quanto em Hobbes. Rousseau defende que nós somos bons por natureza, e aqui ele vai trazer a ideia, a explicação dele do que nós somos, por que nós somos naturalmente bons e a sociedade nos corrompe, né, como está expresso ali no finalzinho. E aí ele cria a ideia do termo bom selvagem, porque para Rousseau a ideia do indivíduo viver em seu estado natural isolado faz com que esse indivíduo não desenvolva algumas ações ruins. Nesse estado isolado, esse indivíduo seria livre, feliz e guiado por bons sentimentos, em harmonia com seu habitat natural. Ou seja, o melhor lugar para o homem seria como se fosse uma selva ou algo do tipo, porque nesse lugar ele não teria capacidade e probabilidade para desenvolver coisas ruins, até que ele estaria ali consigo mesmo, não produziria excesso e produzir apenas o que seria essencial à sua existência ou subsistência, né, sobrevivência. Ele não teria capacidade de promover algo ruim. Segundo ele, a ruindade na alma humana, ou a condição de ruindade, estaria associada à ideia de convívio com os outros seres humanos. Quando eu convivo com o outro, eu começo a desenvolver em mim algumas capacidades ou potencialidades negativas. Para Hobbes, muito associado à ideia cristã também, e ao princípio aristotélico de que o homem é animal por natureza, né? Zoom politicum do latim. O homem eu não diria o lobo do próprio homem, mas segundo Aristóteles, nós somos seres políticos por natureza. E ele traz a ideia de, por exemplo, dois gêmeos. Dois gêmeos ao nascer, não dá para nascer os dois juntos. Então ali já começa a briga dos dois. Quem que vai nascer primeiro? Segundo Thomas Hobbes, ele se apropria da ideia de natureza humana no sentido dela já ser mal, tá? Muito associada ao primeiro pecado em Adão e Eva. Então tudo que deriva desse primeiro pecado é também uma ideia ruim, é uma ação má, tá? E nós passamos a vida inteira tentando nos redimir dessa natureza pecaminosa que já nascemos com ela. E ele fala que existe uma luta permanente entre esses indivíduos, tá? Nós começamos a conviver de forma intermitente para ocupar o nosso próprio espaço. E ele até cria aqui a ideia de que
aqui no segundo parágrafo, era, enfim, o estado de guerra de todos contra todos, em que o homem era o lobo do próprio homem. Predominava o egoísmo natural e aí sucessivamente. Vocês vão entender de forma essencial de que para Hobbes o homem é mau por natureza por querer sempre. Ele traz a ideia da sociedade, né? Como ele é filósofo ali de moderno para contemporâneo, traz a ideia de que o homem, ao tentar encontrar o seu espaço brigando ou discutindo ou guerreando com outro homem, tá? Ele vai tendencialmente desenvolver características más por natureza, tá bom? E aí nós passamos uma luta toda, uma vida toda lutando permanentemente para que esses interesses individuais não afetem as outras pessoas, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do conteúdo.